Eu sou fonoaudióloga do setor de educação inclusiva da Prefeitura de Caraguatatuba. Hoje eu vim falar sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita das crianças. Nós sabemos que a criança começa a representar graficamente por meio do rabisco, do desenho, que também pode ser chamado de garatuja. Conforme essa criança vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, esse desenho vai ficando cada vez mais elaborado. Aí a criança entra lá na educação infantil e é apresentado ao mundo das letras e começa a despertar esse interesse. É aí que surge o que duas autoras, a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, chamaram de fase pré-silábica, que é quando a criança começa a perceber que desenho e letras são coisas diferentes. Então, a primeira fase é a fase pré-silábica. Então, a criança foi apresentada ao mundo das letras e ela começa a perceber que para escrever uma palavra, um rabisco não serve, que é para isso que existem as letras. Então, a próxima fase é a fase silábica, que é quando a criança começa a perceber que a palavra é dividida em sílabas, em pedaços. E ela começa a usar uma letra para cada sílaba, para cada pedaço. Dentro dessa fase silábica, existem duas divisões. A primeira nós chamamos de silábico sem valor sonoro, que é quando a criança já entendeu que a palavra é dividida em pedaços, ela usa uma letra para cada pedaço, para cada sílaba, mas não necessariamente ela vai usar a letra correta. A segunda divisão é a silábica com valor sonoro, que é quando a criança já usa as letras correspondentes, como por exemplo, para escrever a palavra bola, ela usaria o B e o L, ou o O e o A. Para continuar explicando para vocês essas fases, eu vou chamar a minha amiga, a fonoaudióloga Rosa. Muito obrigada e até a próxima. Olá, sou Rosa Angélica, fonoaudióloga do setor de educação inclusiva da Prefeitura de Caraguatatuba. Junto com a Marcela, estou desenvolvendo mais um vídeo referente ao desenvolvimento da aprendizagem da leitura e escrita da criança. Fase silábica alfabética. Uma observação: a criança ela não pula de uma fase para outra. O que ocorre na verdade é que num dado momento da vida da criança, durante a aprendizagem, ela mistura essas duas fases. A criança já identifica um dos fonemas no interior das sílabas. Dessa forma, ela vai aprimorando a atenção para os componentes seguintes. Daí ela percebe que uma só letra não representa mais uma sílaba, que a palavra começa a ficar incompleta. Naturalmente, ela vai se preparando para a fase seguinte. A fase seguinte é a fase alfabética. Ou seja, acredita-se que ao término do primeiro ano, a criança já tem estabelecido essa fase, que ela saia do primeiro ano alfabética. Acredita-se. Entretanto, isso não ocorre com todas as crianças. Mas isso é um assunto que será abordado num outro vídeo. Caracterizada por uma fase de quantidade e qualidade, a criança ela já entende. Significa que ela já compreende como funciona a escrita, mas nem por isso significa que ela vai escrever de forma correta todas as palavras. Não, aí exigir muito. O importante é ela já saber, ela ter entendimento do fonema e do grafema. Ela entenderá, por exemplo, que o som tem uma quantidade de letra necessária para a palavra escrita. Por exemplo, de que cada sílaba corresponde a um som. Entretanto, ela já compreende a escrita alfabética. Ou seja,
Todas essas letras são representadas por um som único. Chiclete, xícara. É o mesmo som, o som do X. Da mesma forma, a letra S, de casa, e azul, com som de Z. Da mesma forma, assado e açúcar, a letra S, com som de 2 S's. Esse período seja consolidado no segundo ano, ela tenha estabelecido a fase alfabética. É importante frisar que nem sempre a criança vai escrever de forma correta. Ela está no período de aprendizagem. Fase ortográfica. É quando a criança percebe a diferença entre fonema e grafema. Essa fase, ela depende muito mais da leitura, ou seja, quanto mais leitura, maior o aumento do vocabulário. A palavra passa a ser reconhecida sem memorização, com base nas habilidades visuais. Habilidades essas desenvolvidas anteriormente. O período de desenvolvimento da alfabetização da criança é um período em que ela deverá ser bastante estimulada, em todos os sentidos, porque ela levará tudo isso para a vida futura dela. Durante as tarefas, por exemplo, deve-se ter cuidado com o excesso de poluição visual no ambiente em que a criança realiza a sua tarefa. Excesso de barulhos, jogos, televisão ligada, brinquedo, tudo que vai distrair a atenção da criança. Esperamos sinceramente que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com mais alguém esse vídeo. Necessitando sair, use máscaras. Máscara salva vidas.